Bem-vindos ao canal Ocultos Relatos. Esse é o primeiro relato do canal, é um relato que eu encontrei em um grupo de Facebook e achei bacana compartilhar ele com vocês aqui, como sendo o primeiro vídeo do canal. Peço desde já que, se gostarem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um gostei e ajudem esse canal que está começando. Vamos ao relato. O que era para ser uma simples visita à minha avó acabou se tornando uma das mais terríveis noites da minha vida. Meu nome é Roberto, e o que eu vou relatar aqui aconteceu no ano de 1959, quando eu tinha 19 anos de idade. Eu, minha mãe e meus irmãos morávamos em um sítio que meu pai tinha no interior de Minas Gerais. Minha avó Alice morava em um sítio vizinho, que ficava a cerca de 4 quilômetros do nosso. Ela era viúva e morava lá sozinha. Quando meu avô morreu, minha mãe implorou para que ela fosse morar com a gente, para que ela não ficasse por lá sozinha, sofrendo pela perda do meu avô. Mas era muito difícil deixar um lugar pela qual ela tinha tanto carinho e que havia passado a maior parte da sua vida. Como ela já era de idade, nós sempre tínhamos que ir lá, conferir se estava tudo bem, se ela precisava de algo e fazer um pouco de companhia também. Uma certa noite, eu peguei meu cavalo e disse para minha mãe que iria até a casa da minha avó, para ver como ela estava. Também fazer um pouco de companhia e ver se ela precisava de alguma ajuda. Disse para ela que jantaria por lá e que voltaria no final da noite. Minha mãe concordou e disse que apenas para que eu tomasse cuidado nos caminhos e na volta para casa. Montei no meu cavalo e fui para a casa da minha avó. Naquela época era triste chegar lá, pois a estrada era de chão batido e não tinha nenhuma iluminação. Como ela morava sozinha, minha avó ficava na sala com a lamparina acesa, olhando para o teto e pensando na vida, já que naquela época não tínhamos energia no sítio, e muito menos uma televisão. Quando cheguei, fiz um carinho no Kiel, o cachorro da minha avó. Ele ficava sempre acorrentado, pois ele era muito desconfiado com todos que iam visitar o sítio. Menos com a gente, nós éramos de casa e convivíamos com ele desde sempre. A janta ficou pronta e eu e minha avó fomos para a cozinha comer aquela comida deliciosa que só ela fazia no fogão a lenha. Enquanto conversávamos, percebi que aquela cozinha ficava cada vez mais quente, por conta das portas e das janelas estarem trancadas e pelo fogão a lenha estar a todo vapor. Então falei: "Vamos abrir a porta, vó. Está muito calor." Ela me respondeu: "É melhor não, meu filho." Eu não entendi o porquê e ela foi logo me dizendo que já algumas noites ela escutava uns barulhos estranhos de algum animal perto da lagoa. Algo que ela dizia parecer não ser desse mundo. Eu perguntei qual animal ela pensava ser, e ela, numa voz baixa e envergonhada, disse: "Olha, meu filho, eu não queria te assustar, mas eu acho que é um lobisomem." Eu ouço uivos que me arrepiam inteira durante a noite toda. Eu tenho quase certeza que é um lobisomem. Então eu dei risada e falei que todo aquele tempo sozinha estava deixando maluco. Disse que na verdade pode ser algum cachorro e que esse uivo às vezes é do próprio Kiel. Ou que pode até mesmo ser uma onça que fica na lagoa bebendo água. Então ela balançou a cabeça, fazendo o sinal de não, e reafirmou novamente que era um lobo. Eu disse para ela: "Vó, eu já vi muitos uivos de cachorros, de lobos, e eu sei bem o que anda aparecendo lá, e não é nada demais, não precisa se preocupar." Na hora, ela já tirou um terço da saia e segurou fortemente. Terminei de comer aquela janta e falei para minha avó para irmos para a sala, que estava mais fresco do que aquela cozinha. Nos sentamos e minha avó, com um terço na mão, começou a rezar baixinho,
E eu, para não atrapalhar a reza dela, fiquei em silêncio e comecei a cochilar, com toda aquela tranquilidade. O silêncio era tão grande que dava para ouvir somente a reza dela no fundo, bem baixinho. Mas logo o silêncio se rompeu. O Kiel, o cachorro da minha avó, começou a latir do lado de fora, muito alto. Nisso, a minha avó fez um sinal para que eu ficasse em silêncio. Fiquei assustado e só pensava que, caso fosse alguma coisa, eu precisaria proteger todos nós da casa. Naquele momento, eu lembrei que minha avó tinha uma espingarda debaixo da cama, espingarda que era do meu avô. Como eu tinha liberdade total na casa da minha avó, eu me levantei e fui em silêncio, em passos curtos até o quarto. Peguei a espingarda e voltei para a sala. Quando cheguei, a minha avó me viu com a espingarda na mão e fez sinal de não para mim. Ela não queria que eu fosse lá fora, mas eu tinha pegado a espingarda somente no caso de que o que quer que fosse que estivesse lá fora tentasse entrar na casa. O problema é que a coisa começou a atacar o Kiel. Comecei a ouvir os barulhos da luta entre o Kiel e a criatura do lado de fora. Eu não queria acreditar, mas se aquilo lá fora fosse realmente um lobisomem, era muito provável que o Kiel não teria chances com ele. Como eu gostava muito do cachorro, e minha avó mais ainda, eu sabia que se acontecesse alguma coisa, aquilo iria abalar muito a minha avó. Ainda mais logo depois de perder o meu avô, pois como ela morava sozinha, era somente o Kiel que fazia companhia para ela. Então eu fui para a cozinha, em passos lentos, sem que minha avó percebesse, e abri a porta da cozinha, saí pelos fundos da casa. Quando eu saí, os gritos que eu ouvia lá fora, na luta entre o Kiel e a criatura, eram realmente aterrorizantes. Enquanto lutavam, a vantagem que eu tinha para surpreender a criatura era de que se eu chegasse na parede, no final da cozinha, eu poderia ver o local onde o Kiel ficava preso, então eu poderia espiar sem que a criatura me visse. Então fui bem devagar até chegar lá. Quando eu olhei para aquela cena, eu não podia acreditar. Era mesmo um lobisomem. Era uma fera enorme, estava de pé, tinha pernas que pareciam estar quebradas, um focinho comprido e era muito peludo. Estava fornecida a matar, e só não tinha conseguido ainda porque o Kel era muito ágil, estava conseguindo fugir de alguns golpes deles. Aquela cena me deu uma tremedeira, e me deu mais medo ainda o fato de pensar que se eu errasse aquele tiro, aquele bicho com certeza iria vir atrás de mim. Eu dei uma olhada para trás, em direção à porta da cozinha, e minha avó estava lá, muito brava, e sinalizando para que eu voltasse, e rápido. Mas eu não poderia deixar o Kel naquela situação sem fazer nada. Então voltei minha atenção para o abrigo e apontei a arma para a criatura, que naquele momento já estava começando a fazer cortes profundos no Kiel, de forma que ele não duraria por muito tempo naquela situação. Eu mirei na cabeça e gritei para chamar a sua atenção. Nessa hora aquela coisa deu uma olhada em minha direção, com aquela cara grotesca, e eu mandei um tiro no meio da cara. A coisa começou a rosnar e o Ivar parecia estar gritando de tanta dor. Nisso, o que é o oportunista agarrou uma das patas com os dentes e começou a morder. Aquela coisa não sabia se dava atenção para o tiro que havia tomado ou para a pata que o Kel estava mordendo. Não perdi tempo, recarreguei a espingarda e dei mais um tiro. Então, aquele monstro olhou para mim com cara de dor e rosnou, soltou um uivo ensurdecedor. Ela ficou em quatro patas e saiu disparada rumo à mata. Respiramos aliviados e demos graças a Deus, pois após o tiro na cabeça, cheguei a pensar que até uma bala no meio da cara não fosse capaz de parar aquela coisa. Corri em direção ao Kiel, tirei ele das correntes e o levei para dentro de casa. Ele estava com alguns cortes no corpo, mas nada muito grave. Pelo menos estava a salvo e minha avó ficou muito feliz dele não ter sido morto, após uma verdadeira batalha com um verdadeiro lobisomem naquela noite. Ela me xingou por eu ter arriscado minha vida daquela forma, mas reconheceu que por mais arriscado que fosse, eu havia agido corretamente. Quando amanheceu, eu voltei para casa e contei para minha mãe o que tinha acontecido. Então todos nós convencemos a minha avó de vender o sítio e vir morar com a gente, já que não tinha cabimento ela morar num lugar isolado daquele sozinha, ainda mais
uma criatura daquela rondando por lá. Então, dias depois, corremos atrás de um comprador para o sítio e conseguimos fechar a venda. Nunca mais quisemos saber dos novos moradores ou se aquela coisa voltou novamente. Hoje em dia, o sítio não pertence mais às pessoas na quais a gente vendeu. Eles também já venderam e hoje fica aquela curiosidade de voltar até lá e procurar se apareceu alguma coisa estranha novamente por aquela região. Bom, esse foi o meu relato. Fiquei sempre muito relutante em contá-lo para alguém pelo medo de ser chamado de mentiroso ou maluco, mas resolvi postá-lo aqui e peço que mesmo que não acreditem, respeitem. Boa noite.